A Faculdade de Educação da UFMG foi criada em 1968. Desde então, ela abriga o curso de Pedagogia, as pós-graduações em Educação e as disciplinas de licenciatura, além dos cursos de formação intercultural de educadores indígenas e a licenciatura em Educação no Campo. A FAI forma profissionais que atuam em todas as áreas da educação. Seus professores e alunos são referência nos debates sobre questões educacionais. Desde 2022, a diretoria da FAI está com a doutora Andréa Moreno, professora da unidade e nossa entrevistada de hoje. Meu nome é Andréa Moreno, atualmente eu sou diretora da FAI, eu tenho 34 anos de universidade, né? Embora eu só tenha chegado aqui na UFMG em finalzinho de 2005, né? Então eu tenho 20 anos de UFMG. Dirigir uma unidade da UFMG, seja ela qual for, é muito desafiador, né? São unidades grandes que têm enorme responsabilidade, porque a UFMG é uma grande universidade e acho que enfrentam desafios que são desafios de qualquer gestão, né? Eu costumo dizer que a gente tem 3 grandes frentes de trabalho, assim, né? À frente da gestão. Um que é para dentro da unidade, né? No dia a dia, no cotidiano da faculdade, uma que é para fora, né? Mas ainda no interior da UFMG, e uma outra dimensão que é para fora da UFMG. E para cada dimensão dessa, a gente tem diferentes desafios, né? Nenhum de nós fez curso de gestão pública, né? Então a gente vai aprendendo no processo, aprendendo com a nossa própria experiência e com a experiência de colegas também, né? E a gente vai compartilhando essas experiências e aprendendo a fazer. A gente conta com um corpo técnico, né, de técnicos administrativos que também nos ajudam, né? E nós temos desafios que são os desafios da universidade pública, né? Que é manter a universidade, né, em pé e bem, né, pública, gratuita, de qualidade e, sobretudo, inclusiva. Essa é uma dimensão muito importante para a gente, né? E fazer isso com qualidade, né, é um grande desafio, né? Cuidar do orçamento, cuidar do prédio fisicamente, cuidar das pessoas, né? São grandes desafios. E a cada dia vão aparecendo questões que a gente vai enfrentando, né? Com cuidado, com cautela, mas também com uma certa assertividade, porque a gestão pede, né, uma decisão, né? Esse é um grande desafio, né? Porque acho que são 18 licenciaturas na UFMG, e todas têm uma dimensão pedagógica que vem aqui fazer a sua formação. Então, portanto, nós temos diálogo, né, com os diversos cursos de licenciatura, temos representantes da Faculdade de Educação nesses colegiados todos, né, e vamos ali acompanhando, né, o debate da formação em diferentes campos, né, na biologia, na química, na física, na educação física, nas artes e por aí vai, né. Cada curso tem um modus operandi, cada curso tem uma idiosincrasia muito específica, né. E nós temos também professores de diversas licenciaturas, né? Nós temos um departamento, sobretudo o departamento que atua mais nas licenciaturas, mas não é só esse departamento, que atua com os estágios, com as didáticas, né? Nós temos professores de todas as áreas, né? E que, portanto, formados nessas próprias licenciaturas, né? E que a gente vai ali, né, dialogando e construindo reformas curriculares, construindo emendas de disciplinas e por aí vai. Então, na verdade, os percursos curriculares eles são debatidos nos colegiados dos cursos de origem. E, como eu disse, a Faculdade de Educação tem representantes, tem assento nesses colegiados, né? Então, todo o debate que se dá nesses colegiados, né, tem a participação da Faculdade de Educação de uma certa maneira, né? E, obviamente, como é o caso que a gente está vivendo agora, existe uma reforma em curso, né, a reforma 4/2024,
que exigiu uma reestruturação dos cursos. Existe um debate grande da faculdade como um todo, que está caminhando, inclusive, não só para enraizar essas discussões nos colegiados, que já vêm sendo feitas, como também, daqui a pouco, de uma maneira mais ampla, né, como a Faculdade de Educação se posiciona frente a todas essas reformas, né? Tem desafios enormes, né? A gente tem a formação intercultural em educadores indígenas e a licenciatura do campo, e a gente tem também a pedagogia indígena, que é um curso provisório, né? Que, claro, primeiro, acho que a importância social desses cursos é enorme, né? Porque no caso dos indígenas, do FIEI, né, que a gente chama a formação intercultural em educadores indígenas, o FIEI só pode ser aluno do FIEI estudantes indígenas, e no campo, estudantes que moram, né, no campo, que trabalham, portanto, em escolas indígenas e, né, em escolas do campo. E é muito importante que essa comunidade esteja na universidade pública, né, e esteja numa grande universidade, né? Durante muito tempo era um grupo, uma comunidade que não tinha acesso à universidade, né? Então é muito importante que a gente qualifique, coloque essas pessoas aqui dentro. Por uma questão, claro, da realidade desse próprio público, o curso foi todo pensado em regime de alternância. Então, a gente tem um período em que eles estão aqui, um período em que eles voltam para a comunidade, e os nossos professores vão para as comunidades, para os diferentes territórios indígenas ou para as comunidades do campo, né? Então, isso chama-se pedagogia da alternância, né? Então, agora mesmo, né, a gente está aqui com 150 indígenas no seu período escolar, né, no seu período de tempo escola, que a gente chama. Depois eles vão, aí tem um outro período que é o tempo comunidade, em que os nossos professores vão, né? Então, esse é um grande desafio, porque são os únicos cursos de alternância da universidade. Todo o sistema da universidade não está bem preparado para isso, é muito normal, né? É costume da universidade lidar com os cursos que são presenciais e corridos, né? Que não é o caso. Então, tem uma série de questões que passa pela moradia, passa pelo transporte de ir e trazer esses estudantes, né? Passa pelas condições concretas mesmo de existência aqui dentro, do tempo em que eles estão, de permanência, de levar nossos professores para a comunidade, o acesso a essas comunidades, né? Então, são desafios, a inclusão digital, né? Então, são desafios enormes, né? Mas que a gente faz questão de enfrentar, porque para a gente são cursos muitíssimo importantes. O interesse pelo debate sobre a educação, né, de forma mais ampla, e da educação como um direito, está no âmago do nosso próprio objeto, né, do nosso próprio interesse da área temático. E eu acho que os professores da FAI, de maneira geral, estão inseridos em muitos fóruns, em muitas frentes onde esse debate acontece, né? Porque esse debate não acontece na universidade num lugar só. Então, a gente tem um conjunto de professores extremamente envolvidos com os programas de ações afirmativas, né? Que é uma maneira de lidar, né, com a educação como direito, né? A gente tem, então, que estão envolvidos nesse debate, que estão na gestão, a pró-reitora de assuntos estudantis, não só a pró-reitora, como a pró-reitora adjunta, são as duas professoras da Faculdade de Educação, né? A gente tem muitos professores em diversas diretorias, né, ligadas a pró-reitora também, adjunta de graduação, é a nossa professora, a professora Maria Flores, né? A gente tem diversos docentes e fora os convênios, projetos com o MEC, né, em que a gente discute, defende, né, e faz esse debate, né? Ele não é pontual, né? Ele não é só estratégico, né? Ele faz parte organicamente, né, da nossa lida diária com o conhecimento. Né? A gente ainda não tem estudos empíricos, né? O que seria fundamental, né, para a gente poder falar melhor sobre o impacto, né? Entre o antes e o depois, quem está sendo alvo dessa política, como que de fato os estudantes estão recebendo essa bolsa, né?
Então, a gente não tem dados empíricos, né, e eu não conheço ninguém que esteja estudando isso nesse momento, né, mas acredito, até porque ele foi recentemente implantado, mas acredito que em breve a gente vai ter dados, né, para analisar isso melhor. Independente disso, eu vejo como uma iniciativa importante desse governo, porque nós temos um apagão de professores, né, na educação básica, em algumas áreas isso é seríssimo, né, e a gente precisa incentivar os nossos jovens a quererem ser professores, né? Sim. Então, acho que esse é mais um meio. Obviamente, não é uma política que sozinha vai dar conta de tudo e vai resolver o problema, né? Mas ela é um meio importante, até porque a gente tem os dados de que, em geral, são nas licenciaturas onde estão os estudantes de mais baixa renda. Nós inauguramos, né, um prédio praticamente de salas de aula e no primeiro andar de setores administrativos. Foi uma longa reforma, porque durou quase 20 anos entre o projeto e a execução, porque as verbas foram cortadas, porque a firma que estava fazendo a obra depois faliu, enfim, é uma grande história, mas era uma reforma muito necessária, né? Porque a universidade cresceu, o número de estudantes cresceu, e nosso prédio não comportava mais esse atendimento. Sim. E a gente costuma dizer que é muito importante os estudantes terem aula na FAI. É claro que a gente tem os CADs, né, os prédios onde tem estudantes de todos os cursos, mas a gente acredita que vir à FAI é pedagógico. Sim. Né? Vir à FAI, encontrar os estudantes indígenas, ver os rituais, né, conviver com o nosso espaço, com as nossas exposições. A gente gosta muito quando os estudantes da universidade vêm à FAI, conhecem a FAI e compartilham, não é só do prédio físico, é de um clima, né, de uma mentalidade, de um modo de estar aqui. Né? Então, essa reforma ela foi muito necessária, foi muito bem-vinda. E terão outras, né? A gente tem uma ala hoje que está praticamente fechada, porque a gente teve problemas no telhado, mas a gente está incluído nas obras do PAC, desse governo, e em breve também estará aí reativada, né? E a gente também tentou cuidar muito dessa dimensão artística, então a gente tem 2 galerias de arte, se você for até lá o 4º andar, você vai ver, em cada subida tem um painel artístico, a gente convidou os alunos artistas para pintarem, então é uma maneira também de cuidar da faculdade. Na entrada da faculdade, não sei se vocês viram, a gente vai inaugurar, foi recém-pintado um terrei de uma artista indígena muito bacana, que é a dona Lissa Patachu, e a gente vai inaugurar esse terrei, foi uma maneira de dizer, aqui também é território indígena. Sim. Né? Então, um terrei lindíssimo, né, que vai ser inaugurado semana que vem. Essa é uma pergunta difícil, porque ela é muito subjetiva, né? Eu acho que, eu acho que a FAI tem características que são muito marcantes, que é própria do campo, que é própria da nossa área. Né? Primeiro, obviamente, ser uma unidade das humanidades. Né? Eu acho que isso traz, por si só, uma característica única, né, idiosincrática, que né? As humanidades têm um pouco isso, uma preocupação com o outro, uma preocupação com o bem viver, uma preocupação, né, com essa dimensão sensível, com cuidado, enfim, né, com uma postura crítica. Então a FAI ela tem um pouco isso na sua marca e que tem a ver com o nosso campo de estudo. Isso não quer dizer, né, que é absoluto, né, mas eu acho que são características. Eu acho que o fato também da gente ser uma unidade onde transita tanta gente, tantos estudantes de diversas unidades, de diversas licenciaturas, então aqui se meio um caldeirão, assim, né? A FAI é meio um caldeirão, onde muita coisa se mistura, né? Onde muitas atividades acontecem, né? Então acho que a nossa estrutura física também ajuda nisso, né? E eu acho que é um pouco disso que faz a FAI, mas eu acho que, o que faz a FAI são as pessoas. Eu acho que a gente faz 60 anos em fevereiro de 2028, né? E desde já a gente já está comemorando, né? Não sei se você viu, a gente já tem aí uma logomarca dos 60 anos, a gente vai em breve
lançar um livro dos eméritos, né? Somos 18 professores eméritos, vamos fazer um livro em homenagem a eles, uma parede em homenagem aos eméritos, e a gente já está deflagrando esse processo, porque a gente acha que é uma data importante, né? Ninguém faz 60 anos em vão, né? 60 anos é uma marca de maturidade, né? Que é possível olhar para trás, ver um caminho percorrido, mas ao mesmo tempo vislumbrar coisas a partir dessa maturidade, né? Como qualquer unidade da UFMG, e eu acho que de qualquer instituição pública, é preciso fazer uma avaliação crítica, sem pena de si, né? Sobre o que ela é, sobre o que ela vem sendo, sobre as coisas que não funcionam mais tão bem. É preciso ter coragem para mudar. Não é simples isso, porque tem um autor que diz assim, não é fácil a gente fazer mudanças, porque alterar vem do latim alter, que significa o outro. Mudar significa quase virar outra coisa, e não é simples, né? As pessoas se depararem com isso, né? Mas a gente, acho que acredito que é isso, assim, né? É olhar para trás, olhar a experiência, o mundo mudou, a universidade mudou, a faculdade de educação não pode ficar parada, né? E ela vem mudando no processo. Desde que essa mudança, claro, sempre venha permeada de pensamento crítico, né, de compromisso com a universidade pública, de compromisso, né, com a população menos favorecida, compromisso com as pessoas que historicamente não tiveram acesso à universidade, né, isso que você disse no início, a educação como direito, a educação não é esmola, a educação não é presente, a educação não é... A educação é direito das pessoas, né? A educação de qualidade é dever nosso, né? Acho que é isso.